Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre e nós estamos começando mais uma videoaula na nossa disciplina Contabilidade Geral. Nessa aula nós vamos tratar do registro contábil, que é justamente a conversão, né, dos movimentos patrimoniais por meio da escrituração, né? Então, para se chegar na escrituração contábil, a gente tem que entender como é que se processa, né, o registro contábil. E esse registro contábil, ele decorre, né, daquele primeira visão que nós tivemos nas aulas anteriores sobre os movimentos que ocorrem no patrimônio, que movimentam elementos entre ativo, passivo e patrimônio líquido. Esses movimentos desses elementos eles se processam formalmente na empresa através do registro contábil, ou seja, da contabilização desses fatos que acontecem no dia a dia da empresa. O registro contábil ele se processa a partir de dois elementos que fundamentam esse registro, que é o ato e o fato, o ato administrativo e o fato contábil. O ato administrativo ele não é contabilizado, ele não é lançado, mas o ato administrativo ele vai impulsionar, né, na verdade, a ocorrência de um fato contábil. Então, o ato ele normalmente é aquele momento mais burocrático em que tu contrata um funcionário, que tu faz um registro, que depois ele se converte na forma de uma exigência que vai fazer com que então seja realizado um, um registro contábil, né? E esse registro ele se processa quando começam a surgir então os fatos contábeis, né? Então, o fato contábil é todo aquele movimento entre ativo, passivo e patrimônio líquido que movimenta o patrimônio, né? Então, quando a gente viu a movimentação da equação patrimonial entre ativo igual passivo mais patrimônio líquido, todo aquele movimento que ocorre ali é um fato contábil. E esse fato contábil, então, ele vai ser registrado. Bom, esses fatos contábeis eles podem ser permutativos ou modificativos ou mistos, né? O fato permutativo é aquele que movimenta elementos dentro de do ativo ou do passivo, ou dentro do ativo ou dentro do passivo, sem alterar o patrimônio líquido, ou seja, sem afetar o resultado da empresa. Então, um título que eu tinha a receber, eu recebo, então é um movimento permutativo dentro do ativo. Eu tenho uma obrigação no passivo e eu pago essa obrigação, é um movimento entre ativo e passivo, sem alterar o patrimônio da empresa, o patrimônio líquido da empresa. Então, isso é um fato contábil permutativo. Já o fato contábil modificativo, ele é aquele que modifica o patrimônio líquido. Então, ele geralmente está associado às receitas e às despesas. Então, ele pode ser um fato aumentativo, quando tem uma receita, e diminutivo, quando tem uma despesa. Então, por exemplo, se eu presto um serviço e recebo esse valor da prestação de serviços, eu vou lançar a receita lá no patrimônio líquido e vou registrar o dinheiro, a entrada do dinheiro no caixa. Então, por isso, ele é um fato que modifica o patrimônio líquido. E, então, por modificar, ele se trata de um fato contábil modificativo. Quando é uma despesa, essa despesa vai lá diminuir o patrimônio líquido e vai sair do caixa, por exemplo. Então, vai diminuir o caixa, vai diminuir o ativo e vai mexer com o patrimônio líquido. Aí ele vai ser um fato contábil modificativo diminutivo. Nós temos os fatos contábeis mistos, né, que misturam uma permutação com uma modificação. Ou seja, é um movimento entre elementos do ativo e do passivo, ou dentro do ativo ou dentro do passivo, que afeta o patrimônio líquido, que altera o patrimônio líquido. Então, por exemplo, a venda de um bem com lucro, né? O bem ele está no ativo, ele sai registrado uma máquina, por exemplo, vendi a máquina vai deixar de existir quando eu vender e o dinheiro vai para o caixa. Só que se eu vendi por um lucro, ela valia 10 e entrou no meu caixa 12, por exemplo, quer dizer que eu tive um ganho, teve uma receita de 2, então isso afetou o patrimônio líquido. Então, é um movimento
dentro do ativo, mas que afeta o patrimônio líquido. Então, por isso é um fato contábil misto. Se eu vender esse mesmo bem com prejuízo, vai ser o contrário, né? Ele estava lançado por 10, eu vendi por 8, eu vou baixar ele da minha contabilidade, mas só vai entrar, eu vou baixar 10, vai entrar 8, né? Então, os outros dois é uma despesa que vai diminuir o patrimônio líquido. Então, é um fato contábil misto diminutivo. Então, entender que nós temos fatos permutativos, modificativos e mistos nos ajuda a entender melhor o impacto que um lançamento, que um registro contábil tem na estrutura patrimonial, aquela que a gente viu nos vídeos anteriores. Ou seja, o movimento que ocorre ali, ele vai de alguma forma afetar a estrutura patrimonial que a empresa tem a partir desses registros contábeis. Bom, os fatos contábeis, eles acontecem no dia a dia da empresa, né? Eles estão, a empresa está existindo e esses resultados e esses fatos estão acontecendo e os resultados desses movimentos eles vão sendo contabilizados e registrados. Esses fatos ocorrem durante o que a gente chama de exercício social. Tá? Então, o exercício social é o período de tempo em que ocorrem esses fatos contábeis. Normalmente, a gente usa o ano civil, né? Que é também conhecido como, nesse caso, exercício social, que começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Então, todos os fatos eles precisam ser registrados e contabilizados dentro desse período, para que a gente possa apurar o resultado e a situação patrimonial da empresa dentro desse período que vai do 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. É óbvio que isso não impede que a empresa tenha controles paralelos e que possa apurar resultados paralelos durante o ano. Ou seja, ela pode apurar o resultado de um semestre, de um trimestre, ela pode acompanhar mensalmente, né, a situação patrimonial e de resultado da empresa, não há nenhum problema, mas o exercício social, ele é de 1 ano, né? O exercício social comporta esse período todo em que os fatos são realizados. E esse exercício social, então, ele serve para a gente elaborar depois as informações que são divulgadas da empresa, né? Que normalmente são publicadas na forma de demonstrações contábeis, que apuram o resultado e a situação patrimonial daquela empresa naquele período, né? Mas claro que ela pode fazer e até mesmo divulgar em períodos menores, de acordo com a condição, a qualidade, as condições de informação que ela tenha, que possibilite, então, gerar essa informação ao final de cada período. Bom, para operacionalizar tudo isso, a gente precisa ter as contas, tá? Então, as contas, ela é, digamos, a menor unidade que existe dentro da contabilidade. Então, quando a gente começou a ver a estrutura patrimonial, a gente começou a ver algumas contas: caixa, banco, fornecedores, clientes. Então, essas contas, elas são o elemento que permite que a gente visualize as informações dentro da estrutura patrimonial e que viabilize o registro contábil, que é isso que a gente está tratando agora. A conta, ela nos permite identificar o fato que está acontecendo. Por isso que a conta é um elemento muito importante, ela não pode ser feita de qualquer jeito, não pode ser qualquer, assim, essa é a conta, essa é a minha conta, aquela outra conta, eu uso uma conta hoje de caixa, amanhã eu uso outro nome, não, eu tenho que dar nome para cada elemento patrimonial, né? Então, se eu tenho títulos a receber, eu posso definir o nome de títulos a receber, o nome de clientes, contas a receber, mas eu tenho que dar um nome para essa conta, porque isso vai fazer com que a gente consiga sistematizar as informações. É justamente ter a identificação da importância que aquele elemento tem na estrutura patrimonial, ou seja, dando um nome, né? A gente se identifica pelo nosso nome, os fatos que acontecem na empresa se identificam pelo nome da conta, a qual a gente define o valor, né, daquele elemento patrimonial. Bom, essas contas, elas têm dois
principais agrupamentos, as contas patrimoniais e as de resultado, tá? Vocês já devem ter sentido nas nossas discussões que quando eu falo em contas patrimoniais, eu estou falando daquelas contas que estão dentro do ativo, do passivo e as contas do capital social, aquela do patrimônio líquido que são relacionadas ao investimento do sócio. Essas contas patrimoniais, elas se chamam patrimoniais porque elas são contas que têm a vida indefinida, na verdade, enquanto eu tiver o elemento que gera aquela conta está existindo, ela tem um valor patrimonial. Então, caixa é caixa, por quê? Porque existe o dinheiro está lá no caixa, eu sei localizar ele, né? Eu tenho contas a receber de clientes, eu tenho lá os títulos que se referem ao direito que eu tenho a receber de cliente. Então, são elementos que eu consigo identificar em termos patrimoniais. Já as contas de resultados são as variações que o patrimônio sofre. E essas variações que o patrimônio sofre, eles decorrem da atividade que ele desempenha. Então, essas variações, elas podem gerar receitas ou podem gerar despesas. Então, claro, a receita, quando eu vendo, né, uma mercadoria, eu tiro ela lá do estoque, eu passo a ter um direito a receber, mas isso vai provocar o quê? Uma operação de geração de receita e de custo, né, que é justamente o resultado da operação de comercialização do produto. E isso aparece nas contas de resultado. E essas contas de resultado, a gente diz que elas compõem o patrimônio líquido, por quê? Porque ao final do ano, essas contas de resultado vão virar o resultado do período, e isso vai agregar ao patrimônio da empresa. Então, as contas de resultado, elas registram as variações patrimoniais, né? Então, a variação patrimonial que vai realizada no ativo e no passivo, elas têm como contrapartida o impacto no resultado através do registro das receitas e das despesas. Então, contas patrimoniais são aquelas que compõem os elementos mais fáceis de ser mensurados em termos de patrimônio da empresa, e as contas de resultados são aquelas decorrentes da receita e da despesa gerada pela atividade da empresa. Para organizar essas contas, o que a gente tem que ter? Um plano de contas. Então, plano de contas é a organização dessas contas. Normalmente, o plano de contas é elaborado pelo profissional de contabilidade, né, em que ele vai agrupar os elementos contábeis de acordo com uma estrutura estabelecida pelas normas e pela legislação, em que ele vai identificar agrupamentos de contas, né, que nos permitam interpretar melhor a situação. A gente vai ver mais adiante, lá quando for olhar as demonstrações contábeis, que essas contas precisam estar em determinados grupos para que a gente possa entender se aquilo ali representa um direito a receber de curto prazo, de longo prazo, se são bens permanentes, se são elementos de negociação imediata. Então, isso vai fazer com que a gente agrupe isso. E esse agrupamento ocorre quando a gente cria, estrutura o plano de contas. Esse plano de contas, na verdade, ele é um conjunto composto pelo elenco de contas, que são as relações de contas. Então, caixa, banco, clientes, estoque, né, conta por conta. O manual de contas, né, que é aquilo que explica como é que funciona aquela conta. Então, como é que funciona a conta caixa, qual é a função dela, qual é a natureza dela. Ela é uma conta de natureza saldo devedor, ela funciona através do débito quando ela entra, do crédito quando sai. Ela tem uma função de registrar todo o dinheiro que está na empresa. Então, o manual de contas ele vai explicar conta por conta, tá? Então, no elenco eu tenho o título da conta e um código de identificação, que a gente vai ver na sequência. O manual, eu tenho a função, o funcionamento e a natureza dessas contas. E aí eu tenho também um outro documento que pode ser agregado nesse plano de contas, que é o modelo padronizado das demonstrações e das informações e dos documentos que devem compor o setor contábil. Bom, essas contas, elas precisam de um código. Por que a gente precisa de um código? Para justamente organizar isso, né? Então, normalmente a gente tem uma estruturação que organiza essas contas de forma que a gente possa entender
quando é que a gente está falando de uma conta de ativo, quando a gente está falando de uma conta de passivo, quando é de patrimônio líquido, quando é desses grupos, subgrupos que a gente falou, quando ela é uma conta de resultado. Esses níveis de contas sintéticos e analíticos vão nos permitir entender em que nível está aquela conta. Tá? Isso é mais para conhecimento, para quando a gente olhar e ver essa informação, né? Mas a gente não precisa desenvolver tudo isso dentro dessa nossa disciplina. Esses níveis, né, e grupos e subgrupos, eles vão ser entendidos a partir do momento que a gente vê a estrutura do balanço patrimonial que nós vamos trabalhar na sequência. Bom, o que acontece? A partir do momento em que eu tenho um elenco de contas com seus respectivos códigos e que eu consigo promover o registro contábil dessas informações, eu inicio o processo de escrituração, que é o tópico da próxima semana, que é o método de escrituração. Só que essa escrituração, que nós vamos entender depois como é que ela é feita, os chamados lançamentos, eles precisam estar guardados em algum lugar, né? E aí nós temos os livros de escrituração, onde a gente guarda essa informação. Então nós temos o livro diário, que é o livro básico da contabilidade, onde tudo que é evento que ocorreu vai estar lá descritos na forma de lançamentos, que nós vamos ver como é que se faz o lançamento. Depois nós vamos colocar ele na forma de lançamento dentro do diário, tá? Quando a gente fala livro diário, o livro diário ele tem esse nome porque ele sempre foi um livro, era um caderno, né? Onde se fazia lançamentos, né? Antigamente se fazia à mão, depois se fazia em máquina de contabilidade, depois se fazia em computador. Hoje ele é um processo praticamente todo digital, né? Então o lançamento ele acontece e ele vira um arquivo digital com esses registros e esses lançamentos. Mas ele é um livro, ele só é um livro digital. O diário hoje é um digital, ele é registrado na junta comercial de forma digital, tudo digital. Mas ele é um livro, ele relata, né? Por que ele é um livro? Ele relata tudo que aconteceu na empresa. Só que num formato contábil, ou seja, na forma de registros contábeis. Então, tu pega o livro diário, tu tem uma série de registros contábeis. E esses registros contábeis, então, permitem que a gente entenda o que aconteceu durante a empresa, durante um determinado período. Toda empresa que tem a sua contabilidade registrada de forma adequada, ela tem um livro diário. O outro livro que é muito importante, a gente chama de livro razão, que na verdade também é um livro, da mesma forma, também é digital, da mesma forma que eu falei do diário. Só que o livro razão, o que acontece? Ele é um livro para individualizar conta por conta. Porque no diário é como se a gente estivesse contando a história. Aconteceu fatos, né? Fatos contábeis. Fato contábil 1, fato contábil 2, 3, né? A gente vai organizar ele em ordem cronológica e vou fazendo lançamento por lançamento. O livro razão, eu vou pegar conta por conta, cada conta patrimonial e cada conta de resultado e vou individualizar ela. Então, por exemplo, no primeiro fato entrou dinheiro no caixa. No segundo fato saiu dinheiro no caixa. Mas eles estão separados, cada um é um fato. No razão, eu junto tudo isso numa conta de caixa. E aí eu coloco todas as entradas e todas as saídas de caixa. E aí nós temos dentro do razão um espaço para cada uma dessas contas para a gente poder entender tudo aquilo que compõe os nossos registros contábeis. Aqui no meio acadêmico, a gente usa o livro razão na forma da conta T. Então, vocês podem encontrar em vários lugares a conta T, né? Que nada mais é do que expressar, né, de uma forma mais simplificada, o que o razão expressa, né? Então, a conta T, ela tem um lado que é o débito, um outro lado que é o crédito e o nome da conta. E ali a gente registra, então, todas as entradas e saídas que ocorrem em cada uma das contas. Bom, para complementar, eu só trouxe uma relação aqui de livros de escrituração que podem ser utilizados pelas empresas, né? Sempre lembrando que hoje em dia esses livros são tudo digitais, né? Mas que no passado, quem já teve essa experiência, esses eram livros de papel, né? Que eram feitos, né? Pelos profissionais de forma manual, né? Para manter a contabilidade registrada. Hoje eles são tudo digitais, mas todos eles continuam existindo de acordo com o tipo de sociedade, de empresa que a gente esteja tratando.
Então, a gente tem os livros societários, que normalmente são para as sociedades anônimas, que são de registro de ações, de transferência de ações, de registro de partes beneficiárias, livro de atas, né? Livro de presença de acionista, livro de conselho de administração, de diretoria, de conselho fiscal, são tudo livros necessários para registrar as informações que acontecem na empresa, né? E tem os livros fiscais, que são aqueles focados nos aspectos tributários, né? Registro de entradas e saídas de ICMS, de apuração de ICMS, de IPI, de inventário, de controle de produção, livro de apuração do lucro real, né? Que é para apurar o lucro fiscal. Então, são todos livros de escrituração que são elaborados pelas empresas para atender tudo que a legislação trabalha, que é aquilo que atender tudo que a legislação determina no trabalho que é realizado pelas empresas. Tá certo, pessoal? Obrigado pela atenção. Encerramos mais uma das nossas videoaulas. Até mais, pessoal.